O assunto hoje é fibromialgia. Fibromialgia é um dos sintomas que mais aparece na terapia de autocura. E é disso que nós vamos falar hoje. A fibromialgia, ela é um sintoma que traz muitos outros sintomas associados, como ansiedade, depressão, problemas digestivos, dores nos ossos, dores musculares intensas, o que mais? Fadiga, dor de cabeça. Então, ela não é só um sintoma, elas são vários sintomas associados. E quando você chega no consultório médico, geralmente o médico diz isso para você, que você está passando por questões emocionais, problemas emocionais. Por que ele fala isso? Porque nos exames clínicos, a fibromialgia não aparece. Você pode fazer qualquer exame, seja de imagem ou seja exames de laboratório, que ela não aparece. E aí a questão aí os médicos falam, é um problema emocional. E é isso mesmo, é um problema emocional. Dentro da terapia de autocura, todos os sintomas, desde uma espinha até uma doença mais grave, igual a fibromialgia, ela vem de um conflito traumático, inesperado e vivido em solidão. E esse conflito traumático são um conflito de desvalorização que a pessoa passou, ou um conflito de incapacidade, ou um conflito de excesso de responsabilidades, ou também um conflito de uma pressão extrema que a pessoa passou. Então, está dentro dessa questão de impotência e desvalorização. E por que esses conflitos traumáticos, eles afetam a questão óssea, a questão muscular? Porque os ossos e os músculos do nosso corpo, eles servem para nos sustentar, para fazer o músculo para a gente seguir na vida, para a gente caminhar, para a gente ir para frente, para a gente ir para trás, para a gente agir no mundo. E quando você passa por esses conflitos de desvalorização e impotência, é como se você estivesse preso. Você não conseguisse agir, não conseguisse sustentar, não conseguisse seguir. E aí eles afetam os ossos e os músculos, porque o osso e o músculo, a função dele, qual é a função dele? É nos sustentar. E por isso que na fibromialgia são os ossos e os músculos que são afetados. E agora eu quero compartilhar com vocês 2 exemplos que chegaram até a sessão de terapia sobre a questão da fibromialgia. O primeiro caso foi de uma mulher que ela era uma mãe solo, cuidava dos seus 2 filhos, também cuidava dos pais que já eram idosos. E isso aconteceu por muitos anos que ela se sentiu sozinha e teve que sustentar essa família e ajudar a cuidar. E por muito tempo ela se sentiu desvalorizada, abandonada, impotente, sem saber o que fazer, como agir. E isso foi, com o tempo, afetando a sua parte muscular e a sua parte óssea. Outro exemplo é o caso de um homem que também chegou na questão da terapia de autocura, na sessão de terapia de autocura, porque ele também tinha muitas dores musculares e já tinha procurado a medicina e estava tomando remédio, mas mesmo assim, medicamentos, mas mesmo assim não conseguia se libertar dessas dores. E durante a sessão de terapia, a gente descobriu o quê? Qual foi o conflito que ele viveu? Ele também passou por um conflito de impotência e também de desvalorização. Ele tinha um emprego, perdeu esse emprego, ficou bastante meses desempregado e ele era o único sustento da família. E nessa fase da vida, ele se sentiu incapaz, que ele não era capaz de sustentar a família. Ele se sentiu desvalorizado como pessoa, como homem, como o pai de uma família. E isso também afetou a questão muscular e a questão óssea dele. Porque, como eu disse, os ossos e a parte muscular,
ela e a parte muscular, ela é feita para nos sustentar, para fazer a gente agir no mundo, para fazer a gente ir para frente, decidir. Então elas estão associadas a isso. É a função do músculo e a função dos nossos ossos é isso. Agora, tá, você tem uma fibromialgia. E o que você vai fazer com isso? Já foi atrás, já toma medicamentos e cada dia piora, cada dia você se sente pior, você já está praticamente, o corpo está já sentindo mal de tanto remédio que você já está ingerindo. E o que fazer? Você tem que perceber que não é a única possibilidade, não é só os medicamentos, que você precisa cuidar da sua questão emocional, porque os próprios médicos tradicionais, a medicina tradicional já fala isso. Dentro da terapia de autocura, a gente já conseguiu curas, autocuras, porque toda cura é uma autocura, incríveis de fibromialgia. O que você tem que fazer? Procure ajuda. Não fique só pensando que só existe uma coisa na vida. Existem outras possibilidades. E é essa que eu estou apresentando para você. Dentro da terapia de autocura, nós vamos encontrar esse conflito que você viveu. O que está afetando você? O que está fazendo você desenvolver essa doença, essa dor sem explicação, sem causa real? A partir desse momento, porque existem os trilhos do conflito, é um método a terapia, é um método científico baseado em neurociência, epigenética, física quântica e medicina germânica. E a gente vai descobrir qual o conflito que você passou. E a partir daí, nós vamos procurar... Aí sim, você vai começar a entender da onde que vem isso, olhar para isso e aprender a reagir diante desse acontecimento. A partir desse momento que você começa a ressignificar essa história que você viveu, a superar essa história, não é esquecer, porque ninguém vai fazer lobotomia em ninguém, porque para esquecer precisa fazer uma lobotomia. Mas o que você vai aprender dentro de técnicas, de um método, dentro de um protocolo que é individual, cada um tem o seu, mesmo com a mesma doença, como os conflitos são diferentes, existe um protocolo diferente, único para cada pessoa. Dentro desse protocolo você vai encontrar, tratar, ressignificar, aprender a reagir diante das situações que estão te afetando, para você se curar emocional, porque antes de qualquer sintoma no corpo, antes de você ter os sintomas da fibromialgia, foi uma questão emocional, foi uma questão mental. E se você só vai curar disso, realmente, quando você curar primeiro a questão emocional, curar a raiz do problema. Qual foi a raiz de tudo isso? Qual foi o conflito traumático inesperado que você passou? A partir disso que você resolve, que você supera, você já promove curas na sua vida. E muitas vezes essa cura acontece já na primeira sessão. Porque ali, quando você descobre, fala, você leva até um susto. Nossa, é bem isso mesmo. Porque geralmente, quando você começa a apresentar as dores, a fibromialgia, você tem que ver que pouco antes você viveu, ou estava vivendo isso. Esse trauma, esse conflito traumático. E a partir daí, é a sua cura. Então, ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Não há vítimas de uma doença. É que a gente tem que começar a aprender que existem outras possibilidades. E que toda doença, desde uma espinha, até um câncer, uma fibromialgia, algo mais crônico, antes de ser uma doença física, ela foi uma questão emocional. Eu sou Alzira Leite, sou terapeuta integrativa e eu trabalho com terapia de autocura.